esse material faz parte de um material maior chamado Comunidade de Perícia Bancária. Se você tiver interesse em fazer a aquisição, participar dessa comunidade, aqui na descrição do vídeo tem um link para você participar também da Comunidade de Perícia Bancária. Nós temos aula toda segunda-feira, essa aula é transmitida pelo YouTube e fica disponível para os alunos lá dentro da comunidade. Então vamos lá. Sobre a resposta à impugnação. O que você tem que fazer na hora de você fazer a resposta à impugnação? Você vai responder item a item a divergência que foi levantada pelo assistente técnico. Então, existem duas possibilidades aqui que você precisa ficar atento. Primeiro, a impugnação, e também existe o parecer feito pelo profissional. Entenda o seguinte, e aí é um ponto que eu não vou tecer críticas, porque eu acho que não constrói nada essa crítica que eu poderia fazer, mas a NBC, na hora que ela fala do profissional contador, ela fala o seguinte, olha, o contador, ele não pode assinar em conjunto documento com nenhum outro profissional. Então, ela fala que o laudo feito pelo contador só pode ser assinado em conjunto com outro contador. Você sabe que, se você tiver como perito, você fez o trabalho, tá lá o assistente técnico da parte, você pode falar assim, doutor, o senhor quer assinar junto comigo o laudo? O cara pode assinar o laudo junto com você, não tem problema nenhum, o assistente técnico da parte assinar o laudo junto com você, ou os dois assistentes assinarem o laudo junto com você. Na verdade, isso é uma situação bem comum. Simplesmente você vai lá, coloca no laudo, ao final lá, o assistente técnico da parte, tal, acompanhar a feitura do trabalho, concorda com as respostas dos quesitos e assina conjuntamente esse determinado laudo. Pronto, morreu. A partir do momento que houve a assinatura em conjunto do laudo, você com o assistente técnico abriu mão do direito de impugnar o seu trabalho. Por isso que é algo que a gente, como perito, acaba buscando junto ao assistente técnico. Por quê? Você quer que a coisa já resolva ali. Então, se você tenta, não, tá, mas como que a gente faz para já resolver essa situação? Então, se você está ali, o assistente técnico está acompanhando o trabalho que você está fazendo, ele está concordando com o trabalho que você está fazendo. Por que ele não pode assinar junto com você aquele laudo? Então, essa é a regra do CPC. Os laudos podem ser assinados conjuntamente pelo perito e pelo assistente técnico. Agora, existe uma regra do próprio Conselho Federal de Contabilidade que veda que o profissional de contabilidade assine em conjunto com outros profissionais que não sejam de contabilidade. Então, um perito contador não pode assinar um laudo técnico junto com outro profissional, perito administrador, perito economista, qualquer outro profissional. Então, ele não pode assinar em conjunto. Se eu tive um perito contador como perito nomeado e teve um assistente técnico que era economista, esse assistente técnico economista não vai poder assinar juntamente com o perito nomeado, por quê? Por causa da regra própria do Conselho Federal de Contabilidade. Então, é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, você segue. Aí, o que acontece? Se o perito contador for o perito nomeado, ele simplesmente fala para outra parte, olha, eu não posso assinar junto, eu não posso deixar que você assine junto comigo, por causa da regra do próprio Conselho Federal de Contabilidade. E aí o perito da outra área vai falar, não, beleza, então, não tem nada não, eu simplesmente apresento uma petição lá concordando com o laudo, sem problema nenhum. Agora, se eu tiver um profissional que seja, por exemplo, tem um administrador que seja o perito nomeado, e eu tenho um assistente técnico que é contador. O administrador, eu não tenho conhecimento da legislação do administrador nesse ponto, se tem essa vedação. Eu acho que não tem. Mas, se não houver essa vedação, o administrador, que é o perito nomeado, pode convidar o contador que seja o assistente técnico para assinar junto com ele. Então, o perito administrador, perito nomeado, está fazendo o trabalho ali, o assistente técnico está acompanhando, os dois concordam naqueles resultados, ele pode convidar o assistente técnico para assinar junto com ele aquele laudo. Mas o assistente técnico, que é o contador do outro lado, não pode assinar em conjunto com o perito. O que ele vai ter que fazer? O administrador, perito, vai ter que apresentar o laudo e o contador, que é o assistente técnico, vai apresentar ou uma petição concordando com o laudo ou um parecer contábil sobre aquele determinado assunto. Então, tem essa possibilidade também de juntar um parecer contábil. Ou ele pode apresentar a impugnação
criticando o trabalho feito pelo outro colega, tá? Então, entendam que existem essas relações aí entre profissionais. Por quê? Eu estou falando desses profissionais, são profissionais que atuam na mesma área. Ah, Edilson, e o médico e o psicólogo, o psiquiatra e o psicólogo? Com certeza eles também devem ter essa diferenciação lá, mas eu não posso entrar nos detalhes de toda a profissão. Aí o arquiteto e o engenheiro, certamente ele também tem essa dificuldade lá, mas eu também não consigo entrar nos detalhes. Ah, e o veterinário e o zootecnista. De novo, a mesma coisa. Então, você vai ter que olhar se tem essa vedação. Eu encontrei essa lá dos contadores, achei interessante, mas aí você precisa saber que, no caso, não vai poder apresentar o parecer em conjunto, ou o contador vai ter que fazer, ou ele faz um outro parecer, discordando do trabalho feito pelo perito, ou ele apresenta a impugnação, discordando do trabalho feito pelo perito. Ou ele apresenta um parecer concordando com o trabalho do perito. Também tem essa possibilidade. Seria perda de tempo, mas tem essa possibilidade legal. Se houver essa impugnação, você vai pegar cada item que o assistente técnico fez a divergência e você vai comentar por cada item que o assistente técnico fez por divergência. Se você for assistente técnico e estiver assistindo, faça em tópicos, que fica mais fácil para você organizar e fica mais fácil para o perito responder também, tá? Aí você vai responder exatamente cada um dos pontos que o assistente técnico apresentou como divergente. Entenda que você pode fazer o que a gente chama de juízo de retratação. O que é esse tal de juízo de retratação? O próprio juiz, né, ele pode voltar sobre os seus próprios passos e reconhecer um erro que ele fez. Então, não é toda vez que simplesmente o juiz vai ter que fazer apelação para ir para o tribunal, ou vai ter que fazer um agravo de instrumento para ir para o tribunal. O próprio juiz pode voltar sobre os seus próprios passos e desfazer um erro que ele tenha feito no processo. O nome disso é juízo de retratação. Você, como o perito do processo, ao receber a impugnação de uma determinada parte, você pode ir lá e falar assim, realmente eu errei. Se eu realmente errei, o que é que eu vou fazer? Ora, eu vou continuar no erro ou eu vou lá e corrijo o erro? Entendeu? Eu tenho a opção de continuar no erro ou eu tenho a opção de corrigir o erro. Se eu tenho a opção de corrigir o erro, eu vou fazer esse negócio que é o tal do juízo de retratação. Falando o seguinte, olha, eu fiz esse laudo, tinha esse quesito aqui, a parte fez a impugnação e realmente estava incorreta, vou justificar, fazer o correto e justificar por que daquele jeito é o correto, sem problema nenhum. Isso é o que a gente chama de juiz de retratação. Toda vez que tiver algum erro, alguma omissão ou contradição, você pode sim fazer essa retificação. Retificar é consertar, né? Você vai retificar aquela coisa. E nada de peritagem nessa hora, tá? Nada de, eu sou importante, eu sou o bonito do processo, eu sou o perito oficial. Meu querido, se o juiz, você é auxiliar da justiça, o juiz que está contratando o seu trabalho. Se o próprio juiz pode fazer o juiz de retratação, por que você é mais importante e não pode fazer o juiz de retratação? Então, nada de peritagem nessa hora que faça o juiz de retratação, errei, beleza, errou, corrige. Por quê? Porque melhor do que continuar no erro é ter a humildade para corrigir esse trabalho. Agora, se acontecer de você ponderar as alegações que o assistente técnico fez e não achar fundamentação técnica para aquilo que você falou, você vai lá e ratifica. Você vai lá e ratifica o trabalho. Fala, eu vi a impugnação que o assistente técnico fez, ponderei sobre todos os assuntos e acho que o meu trabalho está 100% correto. E o que o assistente técnico falou é mero inconformismo. Ele ficou insatisfeito com o resultado e aí, consequentemente, ele quer desqualificar o trabalho do perito, mas o meu trabalho está certo. E aí você ratifica e solicita que o juiz homologue aquele determinado caso, né, aquele determinado laudo. Lembre que, se você estiver errado, você retifica. Se você estiver correto, você ratifica o seu trabalho. Toma cuidado com essas duas palavras. Eu falei que você precisa saber se expressar por escrito, mas toma cuidado com essas duas palavras aí, porque às vezes você está querendo retificar e escreve ratifica, e às vezes você está querendo ratificar e escreve retifica. Então, você... eu quero continuar, é isso que mesmo, tá certo, não fiz nada de errado não, ele está alegando aí só para encher o saco. Beleza. Se for essa situação, o que você faz? Você ratifica. Não, eu realmente errei, vou corrigir. Aí você mostra a resposta correta, justifica por que aquela resposta é correta
e pronto, resolvido o problema, tá bom? Então, lembre sempre disso. Toda vez que você recebeu essa impugnação, se houver a determinação de esclarecimentos, eu quero esclarecimentos adicionais. Você vai lá e faz. Por quê? Porque está lá no próprio parágrafo 2º do artigo 477. 477. Parágrafo 2º do artigo 477. O que fala lá no parágrafo 2º do artigo 477? O perito do juízo, ele tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer o ponto, inciso 1, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo do membro do Ministério Público, do órgão do Ministério Público. Então, entenda o seguinte, olha, você já tem a obrigação de responder à impugnação que aconteceu.